Capítulo 2. Os egípcios viviam no rio Nilo. Dois reinos tornam-se um. Tarak podia nadar quase em qualquer dia que quisesse porque o rio Tigre estava cheio de água o ano todo. Mas os agricultores que viviam nas margens do rio Nilo precisavam lidar com um tipo muito diferente de rio. Às vezes o rio ficava muito baixo, tão baixo que quase dava para ver o fundo. Outras vezes ficava tão cheio que inundava toda a terra. O Nilo é um rio longo na África. No topo, divide-se em vários pequenos rios e escorre para o mar Mediterrâneo. Essa área tem a forma de um triângulo invertido. A letra D em grego se chama delta e também tem a forma de um triângulo. Então, essa parte do rio é chamada de delta do Nilo, de acordo com a letra do alfabeto grego. Todos os anos, o Nilo inundava. Durante as estações chuvosas, a água caía nas montanhas do sul, onde o rio Nilo começa. A água descia as montanhas até o rio e escorria em direção ao delta. Tanta água era despejada no Nilo de uma só vez, que ela transbordava pelas margens e espalhava-se por toda a terra em ambos os lados. O lugar mais úmido de todos era o delta do Nilo. Todos os pequenos rios transbordavam por suas margens e se espalhavam para que todo o delta ficasse submerso. Você gostaria de viver nas margens do Nilo? Você acha que seria um bom lugar para construir uma casa? O que aconteceria com sua casa? Se um agricultor tivesse um rio inundando toda a sua plantação hoje, ele acharia isso um desastre, pois destruiria suas colheitas. Mas os agricultores que viviam ao longo do Nilo gostavam de ver a inundação do rio. O rio inundava na mesma época todos os anos, então eles estavam prontos para isso. Quando a água do rio transbordava, a rica lama do fundo do rio vinha com ela. Essa lama era chamada de lodo e estava cheia de boas vitaminas e minerais para as plantas. A água da enchente espalhava o lodo ao longo da margem do rio, e então a água recuava, voltava para o rio até o ano seguinte. Assim, os agricultores, que viviam um pouco longe da margem do rio para que suas casas não inundassem, saíam e plantavam suas colheitas no rico lodo. Eles aprenderam a cavar canais estendendo para longe do rio, de modo que a água da enchente fosse parar em seus canais. Então eles bloqueavam as extremidades dos canais para que a água não pudesse escorrer de volta para o rio. Assim eles podiam usar a água dos canais durante as estações de secas. Os povos que viviam ao longo do Nilo são chamados de egípcios. No início da história do Egito, havia duas tribos egípcias que viviam ao longo do Nilo. Os egípcios que viviam no norte, no delta do Nilo, eram chamados de egípcios do Baixo Egito. Aqueles que viviam ao longo da parte reta do rio, mais ao sul, eram chamados de egípcios do Alto Egito. Quando você olha para um mapa, o norte geralmente está no topo e o sul está abaixo. Então pode parecer que o delta do Nilo deve ser o Alto Egito. Afinal, está na parte superior do seu mapa. Mas os antigos egípcios não pensavam no mundo dessa maneira. O rio Nilo fluía das montanhas do sul até o delta ao norte. Assim, os antigos egípcios pensavam na parte sul de seu país, o Alto Egito, como rio acima, e na parte norte, no Baixo Egito, como rio abaixo. Se você virar o mapa da página anterior de cabeça para baixo, verá o mundo como os egípcios o viam. Os egípcios do Baixo Egito eram governados por um rei que usava uma coroa vermelha, e os egípcios do Alto Egito eram governados por um rei que usava uma coroa branca. Ambos queriam dominar todo o Egito. Assim, durante anos, o rei da coroa branca e o rei da coroa vermelha brigaram entre si, e os egípcios do Alto Egito e os do Baixo Egito navegaram para cima e para baixo no Nilo e também lutavam entre si. Finalmente, os dois reis lutaram uma grande batalha para resolver, de uma vez por todas, quem governaria o Egito por completo. O rei do Alto Egito, o rei da coroa branca, foi nomeado rei Narmer, cerca de 5.000 anos atrás.
o rei Narmer derrotou o rei da coroa vermelha e tomou sua coroa. Então ele colocou a coroa vermelha em cima de sua própria coroa branca e anunciou que ele era o rei de todo o Egito. A partir desse momento, o rei do Egito usaria a dupla coroa do Egito, que tinha uma ponta branca no centro e uma faixa vermelha ao redor do lado de fora. Isso demonstrava que ele era o governante de todo o país. Os deuses do Antigo Egito. Agora que os egípcios faziam parte de um país, o rei do Egito ficou conhecido como Faraó. Ele carregava um cajado de pastor para mostrar que ele deveria liderar e cuidar de todos os egípcios, assim como um pastor cuida e alimenta suas ovelhas. Então os egípcios começaram a acreditar que o faraó era na verdade um deus. Eles acreditavam que ele era capaz de fazer as margens do Nilo transbordarem a cada ano para que suas plantações pudessem crescer. O faraó ficou cada vez mais poderoso. Ninguém queria deixar um deus com raiva. O faraó não era o único deus que os egípcios adoravam. Ra era o deus do sol. Ele era o deus principal. Outros deuses faziam parte de sua família. Osíris era o deus que julgava os mortos e decidia se tinham sido bons ou maus. Ísis era a esposa de Osíris e mãe de Horus, que era o deus do céu. Histórias egípcias sobre os deuses muitas vezes tentavam explicar por que o Nilo transbordava a cada ano. Uma história egípcia ou mito fala sobre Osíris e seu irmão Sete. Aqui está o mito de Osíris como uma criança egípcia pode ter ouvido de sua mãe há muito tempo. Era uma vez o grande deus Osíris e sua esposa Ísis, que governavam toda a terra do Egito. Osíris fez uma viagem ao redor do mundo e deixou Ísis no comando do reino. Mas enquanto ele estava fora, Sete, o irmão malvado de Osíris, decidiu que ele queria ser rei. Quando Osíris voltou de sua viagem, Sete o convidou para um grande banquete com todos os outros deuses. Querido irmão, disse ele, venha à minha casa para que possamos celebrar seu retorno seguro. Ísis temia que Sete quisesse ferir Osíris, mas Osíris riu de seus medos. Ele é meu próprio irmão, disse Osíris. Por que ele iria querer me ferir? Então eles foram juntos para a festa. Depois de todos os deuses terem comido até estarem satisfeitos, Sete disse, olha o que eu encontrei. Ele trouxe um belo caixão, todo entalhado e decorado com ouro e gravuras. Quando todos os deuses o admiraram, Sete disse, eu darei este lindo caixão a qualquer deus que se encaixe melhor nele. Os deuses não sabiam que Sete havia ordenado que o caixão fosse feito para que coubesse apenas Osíris. Um por um eles se deitaram no caixão. Mas todos os deuses eram grandes ou pequenos demais, até que Osíris entrou e descobriu que o caixão encaixava perfeitamente. Osíris ficou tão satisfeito que se deitou completamente no caixão. Olha, ele disse, eu ganhei o caixão. Mas assim que ele se deitou, Sete fechou o caixão e o jogou no Nilo, onde flutuou para longe. Agora eu sou o rei dos deuses, porque Osíris se afogou, Sete anunciou. Ele assumiu o trono e começou a governar o Egito. Mas Ísis fez uma longa viagem pelo Nilo para encontrar o caixão. Finalmente ela o encontrou preso aos juncos à margem do Nilo. Ela o abriu, mas Osíris tinha se afogado. Ísis sentou-se e chorou de dor. Até mesmo o Nilo chorou por causa da morte de Osíris, de modo que o rio secou e todos os egípcios ficaram desesperados por água. Finalmente Ísis envolveu o corpo de Osíris em linho, de modo que ele se tornou a primeira múmia. Mas assim que ela o envolveu em linho, ele voltou à vida. Toda a terra ficou feliz em ver Osíris vivo novamente. O Nilo encheu-se e suas margens transbordaram, de modo que todos os egípcios tivessem água para beber e suas colheitas começaram a crescer de novo. E é por isso que o Nilo transborda todo ano, porque lembra que Osíris voltou à vida. Nota aos pais. Os reinos do Alto e Baixo Egito foram unidos por volta de 3000 a.C.
O rei Narmer também é conhecido como rei Menes.